Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Você já ouviu falar sobre Síndrome de Hulk? Então não saia daí. Eu volto logo e eu tenho muitas informações que vão esclarecer sobre esse assunto, vai te ajudar. Eu quero pedir para você, dê um like, compartilhe, convide os seus amigos para participar dos nossos programas que acontecem toda semana aqui na TV Flórida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e você vai poder ajudar muitas pessoas. Não saia daí. Eu volto logo. Olá, já estamos de volta para o programa Saúde Mental. Como eu disse, hoje o tema é sobre Síndrome de Hulk. Mas antes de nós começarmos sobre esse assunto muito interessante, talvez você esteja rindo aí, Hulk. Hulk faz lembrar aquele personagem, né? Aquele Hulk, aquele homem verde. Tá, vamos explicar melhor por que Hulk. Mas antes, eu quero dizer para você que nós estamos com o programa Saúde Mental toda semana na nossa rádio 1400 AM, aqui no sul da Flórida, toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. E na TV Flórida, toda sexta-feira, às 6:30 da tarde. Então, não perca, cada semana nós estamos trazendo temas muito interessantes sobre a saúde mental. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida daqueles que você ama muito. Então, vamos lá para começar sobre o nosso assunto, que hoje está um assunto muito interessante. Apesar de ser interessante, eu quero chamar sua atenção. Este é um tema também muito sério. A princípio, né, quando ouve-se sobre a síndrome de Hulk, parece até um pouquinho engraçado, porque associamos ao personagem, né, do filme de Hulk. Mas essa síndrome é algo muito sério e que muitas pessoas, homens e mulheres, estão sendo vítimas dessa síndrome de Hulk. E, infelizmente, essas pessoas estão tendo as suas vidas destruídas. Muitos homens ou muitas mulheres, principalmente essa síndrome de Hulk, ele atinge mais homens do que mulheres. Para cada 3 homens, uma mulher, ela é vítima dessa síndrome. E muitas mulheres aqui que estão me ouvindo, né, talvez esteja passando por alguma situação dessa ou conhecem pessoas. Quem não conhece pessoas que já passaram por situações de agressões físicas, de abusos, né, dentro de um relacionamento? Infelizmente, isso tem crescido a cada dia. Como toda semana eu tenho trazido temas diferentes e tentado despertar as pessoas para que elas possam observar mais os seus comportamentos, observar com mais atenção os comportamentos daquelas pessoas que a rodeiam, principalmente dentro da família, os filhos, marido, mulheres, amigos, porque infelizmente nessa área comportamental nós crescemos acostumados, né, a entender que determinados comportamentos, uma pessoa é muito nervosa, uma pessoa fala muito, uma pessoa tem um comportamento estranho, a gente leva a entender que esse comportamento faz parte do temperamento, cada pessoa tem um temperamento diferente, né? Essa pessoa é assim mesmo, não muda, mas eu quero dizer para você que a neurociência, que a psicologia, né, a palavra de Deus, né, tem trazido um conhecimento, um entendimento
para essa área da saúde mental, para a área da nossa mente, nós podemos sim e devemos mudar a maneira de ser, o nosso comportamento, na medida que nós entendemos que aquele comportamento não está trazendo frutos bons, está nos distanciando, está agredindo, está afastando-nos das pessoas que amamos. Muitas pessoas, dentro dos seus relacionamentos, de namoro, de noivado, de casamento, né, de amizade, têm tido assim, relações muito conflituosas, problemáticas, em função de temperamentos, né, um pouco complicados. E hoje nós vamos falar sobre essa síndrome de Hulk. Então vamos entender primeiro por que síndrome de Hulk, aí nós vamos crescendo no entendimento. Então, essa síndrome de Hulk é uma referência ao personagem do filme O Incrível Hulk. Eu me lembro muito assim das histórias de Hulk quando a gente se encontra com alguma criança. Então a criança não quer comer, né? Aí nós costumamos falar: você tem que comer para você crescer, você ficar grande, forte, igual o Hulk, que o Hulk é grande, né? Assim, não é nem uma pessoa, um monstro de gente. E a gente relaciona a figura do Hulk como uma pessoa poderosa, uma pessoa forte, né? Que ele se torna no filme uma pessoa forte, poderoso. Então, normalmente a gente leva essa mensagem para as crianças e as crianças entendem que ser um Hulk, né, é comer de tudo para ficar forte. E na medida que eu fui tomando mais conhecimento, aprendendo mais sobre essa síndrome, eu parei para pensar e falei assim, nossa, como muitas vezes a gente se engana, né? Ou às vezes acaba sendo enganados, né? Com uma imagem que nos passam de um herói, de uma pessoa boa, de uma pessoa que lutador. Mas, na verdade, esse personagem Hulk, aqui trazendo para a nossa síndrome, ele tem um lado muito ruim, que é o que as pessoas que têm essa síndrome manifestam. Então, vamos lá. O personagem do filme Hulk, quem ele é? Ele é um homem cientista, o David Bruce Banner. E quando ele fica, todas as vezes no filme que ele fica nervoso, né, ou irritado, ele passa por uma transformação. Então ele se transforma numa criatura verde e forte, que é esse Hulk que nós conhecemos do filme. E ele é tomado por um ataque de fúria. E ele passa a ter uma força sobrenatural. E aí, com essa força sobrenatural, ele destrói tudo que ele vê pela frente. Então, né, nós sempre olhamos para esse Hulk como, ele é forte, ele luta, ele destrói. Mas aqui, ele destrói tudo que ele vê pela frente. E quando ele volta ao normal, veja bem, então ele passa por uma transformação, aí vem a ira, vem o nervosismo, e ele é tomado por uma força muito grande sobrenatural e ele destrói tudo que ele vê na frente. E quando ele volta a ser o homem, deixa de ser o Hulk, ele volta à sua condição humana, ele não se lembra de praticamente nada que ele fez. Então, por isso que essa síndrome foi colocado como síndrome de Hulk. Assim acontece com as pessoas que têm essa síndrome. As pessoas que têm, elas de repente, do nada, não é nada planejado, nada programado, de repente acontece algo no corpo dessa pessoa e ele começa a agir com uma raiva, com uma ira muito grande.
de uma forma descontrolada, age impulsivamente. Como assim? Por exemplo, um exemplo, a pessoa está fazendo um trabalho no computador. Isso acontece muito com a gente. Aí você tá para sair, você precisa imprimir aquele material. Você vai usar aquele material impresso. Quando você lança para a impressora dá um pane e não imprime. Essa pessoa que tem essa síndrome, ela de repente, com o fato da impressora não fazer o que ela estava esperando, isso é um exemplo. Essa pessoa é tomada de uma ira, de uma raiva tão grande, que faz com que ela perca o controle, o limite dela. Normalmente, todos nós ficamos com raiva. Ficam, né? Às vezes alguns xingam, outros, meu Deus, e falam mal daquela impressora. Fica nervoso porque às vezes você precisa daquele material. Mas uma pessoa que tem uma síndrome de Hulk, ela perde o controle de uma tal maneira que, sem pensar, sem planejar, ele pode pegar aquele computador dele, que pode valer 2.000, 3.000 dólares, 5.000 dólares, e ele jogar na parede, ele jogar no chão e destruir aquele computador, porque ele se sentiu irritado, nervoso, por não ter a impressão que ele estava esperando. Uma outra situação que acontece com essas pessoas, do nada, de repente, começa a haver uma mudança no corpo, uma sudorese, a pessoa fica nervosa e passa a ter uma crise de nervosismo muito grande. E aí, vamos para um pai de família, tá o filho, tá a esposa, ele é capaz dele pegar aquele filho e sacudir aquele filho, e o filho olha para o pai e dizendo assim, não, o que eu fiz? O que está acontecendo? E aí ninguém consegue parar essa pessoa. Ele perde o controle, ele perde o controle dos impulsos. Então ele vai sacudindo, ele agride aquela criança, que ou pode ser a esposa, ou pode ser a companheira, e as pessoas não entendem por que você está fazendo isso, o que eu fiz. De repente, o fato de eu pegar um copo e colocar numa posição, isso pode, diferente, algo normal, isso pode desencadear nessa pessoa um nervosismo tão grande e essa pessoa agredir o outro e o outro não entender o que aconteceu. Então, essa pessoa que tem o síndrome de Hulk, né? Ela é a síndrome de Hulk, que na verdade ele é chamado de transtorno explosivo intermitente. Então aqui o explosivo já está dizendo, é um transtorno, a pessoa explode. Veja bem, todos nós sentimos raiva, ira. É normal, isso é um sentimento que todo ser humano passa. Às vezes alguém te irrita, ou às vezes você está ali numa conversa, algo passa. Mas isso é diferente. Por exemplo, você está sobrecarregado, está trabalhando muito, está nervoso, alguma coisa não está indo bem na sua vida, existe um motivo. Os seus negócios não estão indo bem, seu relacionamento não está indo bem, você está sobrecarregado. Então, qualquer um, diante de uma situação dessa, se sente irritado, ou os resultados, ou alguma coisa que alguém fez, falou para você, isso não te agradou. Então, você pode se sentir com raiva, ou você foi agredido com uma palavra, com uma situação. E aí, essa raiva pode levar alguém a tomar uma decisão. Tem pessoas que, diante de uma provocação, a gente está falando de uma provocação, ou você tá assim, já tá até o limite de nervoso, de sufocado, e aí basta acontecer alguma coisa, você explode.
essa situação é diferente. Mesmo nessa situação que você tem um motivo, por exemplo, você está muito nervoso com uma pessoa, aí você de repente perde o controle e começa a brigar ou começa a xingar, mas só que chega num momento dessa conversa, dessa discussão, você para e pensa: não, espera aí, o negócio não está indo bem, vamos parar, vamos conversar, deixa eu sair. Então, esse tipo de nervosismo, esse tipo de ira, a pessoa pode até sim agredir, ela pode às vezes até falar alguma coisa indevida, mas essa ira, essa raiva, ela veio porque algo provocou você e você conscientemente está reagindo em função de algo que você não gostou e que você não está satisfeito. Então, este tipo de comportamento não é síndrome explosiva intermitente. Isso daí é uma ira, é uma raiva que todos nós podemos passar. E, claro, as pessoas que estão mais equilibradas emocionalmente, né? Elas não permitem, elas não se deixam chegar a um determinado ponto. Por quê? Porque uma pessoa que ela perde a cabeça no momento de raiva e de ira, ela pode falar coisas, ela pode ferir, e muitas vezes o que ela fala, o que ela faz, isso pode não ter retorno. Então, muitos de nós sabemos disso, né? Você está num trânsito, alguém fecha você está chateado, aconteceu alguma coisa, brigou com alguém. A vontade, muitas vezes, né, dessa pessoa que foi fechado, que foi agredido no trânsito, é parar, ir lá, xingar, falar: eu vou dar uns tapas nele. Mas aí você para e fala assim: não, peraí, né? Não tá certo isso. E para. Agora, uma pessoa que tem a síndrome explosiva intermitente, que é a síndrome de Hulk, ele, do nada, o corpo dele, por nada, tipo assim, alguém vai falar: mas como assim? O que aconteceu? Por que você está nervoso? Mas por que você está descontrolado? Por que você está agredindo essa pessoa? E essa pessoa que sofre dessa síndrome, ela pode entrar em dois níveis que nós vamos falar aqui. E preste atenção, porque talvez você conheça alguém, talvez você seja esta pessoa. E isso é muito sério, porque uma pessoa que tem essa síndrome, ela pode chegar a matar uma pessoa. E depois que ela mata, ela para e fala assim: o que eu fiz? Por que eu fiz? Meu Deus! E muitas pessoas que sofrem dessa síndrome, depois que ela agride, depois que ela xinga, depois que ela destrói, ela pode destruir um relógio de valor dela, ela pode destruir uma televisão, ela pode quebrar a casa dela, e depois que passa, ela não entende por que eu fiz isso. E muitas vezes, essa pessoa, ela, na maioria das vezes, ela começa a se sentir mal e vai tentar consertar as coisas. E muitas vezes um pai com filho, bate no filho, espanca o filho, agride o filho, e o filho nem sabe o que fez, e depois ele vem compensar. Ô filho, e olha, eu vou te dar aquele presente que você queria muito. A esposa: olha, eu amo você, você é importante para mim. Mas só que essa pessoa já feriu, ela já bateu, ela já agrediu, ela já destruiu. Então, muitas pessoas estão tendo seus lares destruídos. Essa pessoa que tem essa síndrome, ela vai afastando amigos, ela vai perdendo oportunidades no trabalho. Imagina uma pessoa que está lá com a síndrome de Hulk no trabalho e aí acontece essa transformação
E vem essa agressão no nível dela bater no chefe, dela bater num colega de trabalho. Ele vai ser demitido. Então, essa pessoa, ela pode ser uma pessoa muito boa, muito competente, muito tranquilo, muito eficiente, mas de repente, do nada, ele se descontrola ou ela se descontrola e faz loucuras. E a ponto, imagina, de agredir alguém. Então, essa síndrome, existem dois tipos, dois níveis dessa síndrome. A intensidade, a crise, ela pode ser uma crise leve, isso é uma crise. A crise leve, essa pessoa, ela xinga, ela ameaça, ela agride fisicamente o outro. E na crise severa, na explosão, que aí já é uma explosão mais forte, ela agride fisicamente, com lesão corporal e até mesmo crime contra o patrimônio e crime contra outras pessoas. Então, quantas pessoas hoje perderam suas famílias? Quantas pessoas hoje estão com as suas vidas destruídas porque tomaram decisões no momento de que estavam descontrolados, agrediram, machucaram. Tem pessoas que estão até presas e hoje chorando. Por que eu fiz isso? Portanto, é importante que a gente entenda que às vezes você pode pensar assim, poxa, conheço uma pessoa que ficou muito nervoso e partiu para a briga tal, foi lá e matou. Não. Não é a mesma coisa. A síndrome de Hooke, a pessoa precisa passar por um diagnóstico. Para ela ser diagnosticada como síndrome de Hooke, ela precisa ter alguns sintomas. E precisa tomar cuidado que tem alguns sintomas de transtornos de personalidade que é confundido com a síndrome de Hooke, que pode ser pessoas que têm transtorno de personalidade e bipolaridade. Então, por isso que eu sempre estou alertando você. Você que está me ouvindo, se você conhece alguém que é descontrolado, que é nervoso, que no momento que fica irado, fala, faz coisas e depois se arrepende, isso não significa que a pessoa ela tem a síndrome explosiva intermitente. O que significa esse intermitente? Ele não é contínuo. Vamos aqui. A pessoa, para ela ser diagnosticada, no prazo de 1 ano, ela tem que ter pelo menos 3 vezes ao ano uma situação como essa. De não ter tido motivo, de partir para agressão física ou moral, ou destruiu objetos, e ela, depois que ela fez o dano, cometeu esse dano, ela não entende, ela não sabe por quê. Ela fala assim, não, mas por que eu fiz isso? Então, por isso que todo comportamento que você perceber que não é normal, não vá chegar e falar assim, a pessoa tem transtorno de personalidade, a pessoa tem a síndrome de Hooke. É importante você procurar um profissional da área da saúde para poder essa pessoa passar por um acompanhamento. Se é alguém da sua família e se é algum amigo, essa doença, essa síndrome, ela é muito séria, como eu tenho dito aqui no programa. Essa pessoa, ela pode chegar a um nível grave. Essa pessoa pode chegar a um momento que ela pode agredir, prejudicar, quer dizer, ela vai se prejudicando durante a vida, ela vai afastando pessoas e ela pode cometer até um crime. Não porque ela planejou, tem crimes que são planejados,
né? Tem mulheres que convivem com homens que dizem assim, não, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. A mulher diz, não, eu vou me separar de você. Aí o homem vai, eu tô falando do homem, mas isso é válido para as mulheres também, tá? Aí o homem chega e fala assim, não, eu não aceito essa separação. E aí ele começa a planejar. Ele começa a pensar, bom, onde ela está, como que eu vou fazer, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acabar com a vida dela. Isso não é síndrome de Hulk. Esse homem ou essa mulher pode até entrar numa discussão e falar, e agride, e mata, e faz, mas foi planejado. A síndrome de Hulk, não. É a pessoa assim, ela vem aquela força interior de raiva, de ódio, de ira, e ele quer destruir e não sabe por quê. Quando acontece o problema, já foi. E aí, a pessoa, ela perde o controle, ela perde o controle dos limites. Normalmente, quando ela entra nessa crise, que é uma crise que ela nem entende, de repente ela tá quieta assim, olhando para um ponto, aí começa a ter suor, formigamento, batimentos cardíacos acelerados, tremores musculares, essas são alguns principais sintomas. Ameaça, aí já começa ameaças verbais, agressividade e no final, quando termina, quando ele volta a si, o organismo volta a si, vem o sentimento de culpa e de vergonha. Então, esses são os principais pontos que a gente identifica numa pessoa. Então, se você conhece alguém assim, por favor, busque aconselhamento, chama essa pessoa no momento que ela estiver em si, no momento que ela estiver ali passando por essa situação até de vergonha, chama ela, explica para ela que algo não está bem, que ela precisa de ajuda, que você vai ajudá-lo. Busque profissionais da área da saúde, da psiquiatria, da psicologia. E eu tenho certeza que esses profissionais, entrevistando, levantando essas situações, vai poder acompanhar essa pessoa. Por quê? Porque se ela não buscar um tratamento, a tendência é piorar. E essa pessoa, ela vai sofrer muito, não só para a vida dela, mas como também ela vai ter problemas com as pessoas que estão em volta dela. Aí você me pergunta, bom, qual o tratamento? O tratamento, ele ainda não tem nada muito definido, ainda está em estudo essa síndrome de Hulk. Então, vai depender de cada paciente. Então, por isso que tem que ter um profissional da área da saúde para poder realmente ter um diagnóstico certo, é síndrome de Hulk ou não. Se for algum outro transtorno, também esses profissionais vão direcionar. E não se automedique, tá? Muitas pessoas se automedicam, não se automedique. E porque muitas pessoas que sofrem disso vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de psicólogo e acompanhamento médico com medicamento. Por quê? A medicação para esse assunto, ela vai ajudar a controlar as emoções e a reduzir a agressividade, porque é um impulso que a pessoa não consegue controlar. E na psicoterapia, que eu indico a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar essa pessoa a pensar em que momentos vem aquela fúria dentro dela. E a gente chama de gatilhos. Tem situações, gatilhos, que levam a pessoa a começar a desencadear essa fúria. Então, um profissional da área da psicologia, da área comportamental, cognitivo, tem técnicas para ajudar a essa pessoa a entender. E a hora que a pessoa entender em que momentos, né,
está desencadeando essa fúria, aí vai vir com técnicas para a pessoa poder evitar, quando ela perceber que aquela situação está acontecendo, ela mesma vai se proteger, porque ela precisa se proteger, porque ela está correndo risco de vida, ela corre risco de, em qualquer momento, num trânsito, vem essa fúria descontrolada por nada, às vezes a pessoa que está na frente dela nem teve um motivo que para deixá-la irritada, ela sai e ela pode a outra pessoa se sentir ameaçada e ter um revólver, atirar, agredir. Então, a pessoa que ela está correndo risco até de vida. Então, precisa se levar muito a sério. E algumas dicas também, além dos médicos, psiquiatras e psicólogos, é muito importante essa pessoa, mas aí diante de um diagnóstico, né, a hora que for detectado, então os médicos eles vão indicar também, por exemplo, uma meditação. A meditação ela ajuda a controlar as emoções, o exercício físico que regula as funções neurofisiológicas, né, ajuda na ansiedade. Então, dependendo de que doença essa pessoa ela for diagnosticada, os profissionais da área da saúde vai poder ajudá-la, né? Agora, a pergunta é: existe uma cura? Por enquanto, na ciência, ela diz que ainda não tem cura. Então, uma pessoa que tem síndrome de Hulk, ela vai precisar de um acompanhamento de medicamento, depende do nível que essa pessoa está, mas provavelmente sim, e para que ela possa viver uma vida normal, porque hoje em dia a medicina está muito evoluída, né? E então muitas pessoas estão aí vivendo crises nos relacionamentos devido aos seus comportamentos. Mas se essa pessoa entender que esse comportamento está trazendo problemas, que esse comportamento está fazendo com que ela perca a autoestima, as pessoas passam a não acreditar mais nela, tem esses prejuízos. E se você levar a sério e aceitar uma ajuda, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir, ou a pessoa que tem esse problema vai conseguir viver uma vida normal. As consequências, como eu já disse, são trágicas para a pessoa. Imagina quem consegue conviver e que segurança alguém tem de conviver com uma pessoa que do nada, de repente, ele se desequilibra e pode passar até a te agredir fisicamente. Então, isso é muito sério. E agora, para fechar esse assunto, né, eu sempre tenho trazido aqui para vocês a importância de nós valorizarmos corpo, mente e alma. Então, por mais que a psicologia, que a ciência está evoluída, está estudando, existem em todas as áreas bons profissionais e maus profissionais, isso em qualquer área. E eu gostaria de alertar você que nós devemos sim contar com esses profissionais, mas nós também devemos entender que nós não devemos depender totalmente das pessoas, porque as pessoas erram. Então, quantas pessoas buscam uma orientação médica e às vezes tem um diagnóstico errado, ou busca um profissional da psicologia e fala, poxa, não gostei, ou um medicamento, toma um medicamento, esse medicamento ele não faz bem para a pessoa. Mas eu quero dizer para você que é importante você acreditar que existem bons profissionais, mas que, além do médico, além do psicólogo, precisa ter você nesse processo. Então, você precisa, primeiro, fazer uma avaliação e reconhecer, ou você, ou a pessoa que está enfrentando esse problema, que precisa mudar. Então, primeiro ponto, eu preciso mudar, eu quero melhorar. Então, eu vou buscar ajuda. E aí entra a parte espiritual.
Por quê? Porque a parte espiritual, nós vamos buscar um relacionamento com Deus. E no mundo todo, por mais que nós tivemos excelentes amigos, pessoas que nos amam, excelentes profissionais, a única pessoa que nós devemos confiar plenamente é em Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele vai nos orientar sempre para o bom caminho. Eu queria compartilhar rapidamente com você. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a mulher na Bíblia do fluxo de sangue. Se você puder aí, depois você anote em Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao 26. Aqui tem várias histórias de pessoas que foram curadas por Jesus. E aqui dentro de Mateus tem a mulher de fluxo de sangue. Essa mulher, ela passou por 12 anos doente. Ela buscou todos os médicos. Quando cessou todos os recursos, ela ficou sabendo que Jesus ia passar ali na cidade. E ela ficou sabendo que Jesus estava curando muitas pessoas. E ela foi atrás, ela foi acompanhar. E ela colocou no coração dela, porque ela cria que Jesus curava. E ela disse, no meio da multidão, do empurra-empurra, ela sangrando, se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim aconteceu com ela. Ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E assim acontece comigo e com você. Então, a pessoa que tem a síndrome de Hulk, pela medicina, não existe cura. A pessoa, por enquanto, até descobrirem a cura, vai precisar depender desse acompanhamento e de medicação. Mas você não precisa e não deve eliminar nem a medicina e nem a psicologia, porque cada ciência tem uma técnica e elas se complementam. Mas você deve caminhar com Jesus. Você deve buscar nas escrituras sagradas e apresentar a sua vida. Então, se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa descontrolada, talvez você não esteja nem nesse nível aqui da síndrome do Hulk, mas já está tendo um comportamento que está te trazendo prejuízo no seu meio social, na sua casa, né? Está trazendo problemas de relacionamentos com o seu cônjuge. Então, é o momento de você procurar uma ajuda. Por que eu estou me comportando dessa maneira? Por que eu sou assim? Porque todo distúrbio de comportamento, ele tem várias causas. Pode ser algum problema hormonal, principalmente nós mulheres, né? Que temos todos os meses alterações hormonais, as mulheres que entram na menopausa. Tanto para homem quanto mulher, qualquer um pode estar tendo problema na parte hormonal. E quando existe uma disfunção na parte hormonal ou de tireoide, isso afeta diretamente o humor, o comportamento das pessoas. Então, eu quero incentivar você, sempre busque fazer um check-up da sua saúde, procura saber como estão suas taxas hormonais, né? Peça um check-up completo, porque às vezes é uma questão pequena que você resolve ali com uma reposição e passa a ter uma vida normal. Mas com Jesus, independente do seu problema, né? Se você não está conseguindo, se está sendo difícil, se você caminhar com Jesus, você vai ver que ele vai fazer a diferença na sua vida, né? Para ele não há impossível. Ele cura, ele curou no passado, cura hoje e sempre vai curar, porque ele é Deus. Então, a mensagem de hoje para você, abra os seus olhos, né? Se você está vendo alguém passando por uma dificuldade, que se você está vendo alguém que está tendo algum problema de comportamento e esse comportamento está trazendo prejuízos para essa pessoa, busque ajuda de profissionais.
mas busque a Deus, porque eu tenho certeza que assim como essa mulher de fluxo de sangue, quando tocou nas vestes de Jesus, foi curado, né? Essas pessoas também que estão tendo esse problema, eu creio que se eles crerem, eles também podem ser curados. Muito obrigado e até o próximo programa.